Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Eu agradeço à Reverenda Lúcia e também a toda a equipe do CEA e da Junete pelo convite para estar com vocês, compartilhando e, ao mesmo tempo, relembrando coisas que creio que todos nós sabemos e, desse modo, refletir sobre a, a nossa identidade enquanto igreja anglicana. E aqui já fazendo já uma primeira observação, é que nós, às vezes, falamos igreja anglicana, mas é importante lembrar que nós não temos uma igreja anglicana internacional, né? Nós somos uma família de igrejas, e essas igrejas formam o que nós chamamos de comunhão anglicana. Nós somos igrejas provinciais, ou igrejas nacionais, algumas formadas por mais de um país. E, desse modo, quando a reverenda Lúcia me convidou, eu confesso que é um tema que eu gosto, embora eu vendo aqui vocês, tem muitas pessoas que podem contribuir com esse tema, eu sei que bem melhor do que eu, e eu peço às pessoas que estão aqui presentes que vocês podem interromper na medida que vamos falando e também vamos contribuindo e refletindo sobre essa identidade que pertence a todas nós. O tema é identidade anglicana, mas eu deixei entre um S aí também, porque eu acho que nós temos identidades também, né? Então, talvez a gente pode pensar um pouco assim. Atualmente, a comunhão anglicana ela é formada por 42 províncias, né, que são igrejas autônomas, mas, ao mesmo tempo, interdependentes, e em comunhão com a sede cantuária. Eu gosto muito dessa imagem que está aí no slide, e com um pouco do mapa da comunhão anglicana, e em destaque, né, essa jovem com esse sorriso tão bonito, acolhedor, e outras imagens menores do mundo anglicano. A primeira imagem aqui, eu estou vendo que o bispo Francisco de Assis está aí, e aqui também tem um outro Francisco, o bispo emérito, acho que da Colômbia, se eu não me engano, que está aqui com uma criança, e diversas outras imagens do nosso mundo anglicano. E eu acho que essa imagem ela aponta também para a nossa diversidade e para a nossa riqueza, né? E para algo grande também. Dessas 42 províncias que formam a comunhão anglicana, a nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, é uma delas. E eu me recordo que no sínodo em Brasília, nós tivemos um momento que antecedeu o sínodo, que foi a conferida, e esse cartaz emergiu. Eu não sei, as pessoas que estavam lá se lembram dessa experiência, né? Eu não sei quem que escreveu, mas isso aqui me chamou bastante atenção, porque fala de muitas faces, muitos jeitos e um só Cristo. Assim, partindo do micro para o macro, né? Ou seja, partindo da província para a comunhão anglicana, eu acho que existem esses jeitos diferentes, tanto no âmbito da província, quanto no âmbito da comunhão anglicana. Nós temos uma diversidade de riqueza, de jeitos de adorar, de celebrar. Então, tudo isso faz parte desse nosso jeito e também da nossa identidade. Eu lembro que a Odete estava lá naquela ocasião, a Lúcia. Vocês lembram quem escreveu esse cartaz? Quem fez isso aqui?
Eu não lembro, não, bispo. Eu lembro que ele estava lá, eu lembro dele, mas eu não lembro quem escreveu, de onde veio, não. Ok. Bem, é, na última conferência de Lambert, nós tivemos, diferente de outras conferências que falava-se em resoluções, nós tivemos uma dinâmica em que os temas apresentados teve como mais essa dimensão de um chamado, de um convite. E entre os 10 chamados, o tema da identidade, eu acho que foi um dos temas mais tranquilos. É, é, aqui estão os bispos e bispas que estão presentes, talvez possam contribuir um pouco. Dentro desse tema da identidade, tinha uma questão que era a possibilidade de criar-se um quinto, digamos, instrumento de comunhão, a, a possibilidade de um congresso anglicano. Isso, então, assim, eu acho que foi um dos temas e chamados que houve uma grande adesão. Embora, como eu ressaltei, a parte final desse chamado, onde se levantava essa possibilidade da questão de um congresso no sul global e de um quinto instrumento de unidade, de comunhão, levantou uma série de questões e de perguntas. Mas a declaração em si, eu acho que não houve assim nenhuma grande tensão, né? A declaração desse chamado é a que está aí e que eu passo a ler agora. Então, a igreja é a comunidade de Cristo ressuscitado. Os cristãos e as cristãs afirmam que a igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. A igreja é o fruto da missão redentora de Deus através do Verbo encarnado. E a igreja está viva em seu discernimento da missão de Deus e em sua participação na missão de Deus. Então, esta é a declaração inicial desse chamado. Na sequência, vem uma afirmação onde se fala que a tradição anglicana tem as suas raízes numa história compartilhada e comprometida com a catolicidade e com os movimentos de reforma do século XVI. Também com a missão e com o testemunho intercultural. Diante disso, a gente talvez pode se perguntar se tem essa diversidade, se temos estes elementos, o que nós temos em comum, né? O que esta família de igrejas presente em mais de 100 países, né, em 164 países, formadas por culturas, etnias, povos diferentes, o que temos em comum? Aí talvez valha a pena relembrar que isso que nós chamamos de comunhão anglicana é algo, de alguma forma, um pouco novo, né? Pela primeira vez, esse termo é usado em 1885. Nós tínhamos antes a Igreja da Inglaterra, algumas igrejas em países que tinham sido colônias da Inglaterra, mas uma comunhão anglicana começa a se formar a partir desta época aí, né? Assim, as igrejas membros da comunhão anglicana, elas são compostas por uma grande variedade de povos, línguas, culturas, condições políticas. É só nós imaginarmos a Igreja Anglicana de Jerusalém, a Igreja Episcopal Anglicana em Jerusalém. As pessoas, membros da nossa igreja ali, na sua maioria são árabes, palestinos, né, que têm como sua primeira língua o árabe, e não são pessoas de fala
inglesa, do mundo inglês. Então, há essa diversidade cultural e também de condições políticas no mundo anglicano, né? Ao mesmo tempo em que somos essa família mundial, existe também elementos que são comuns. E é isso que eu gostaria de também compartilhar e ressaltar com vocês e relembrarmos juntos, né? E também um outro ponto importante que, além dessas questões de doutrinas ou tradições que compartilhamos, um outro ponto é a prática contínua de consulta e apoio mútuo na comunhão anglicana. Nós temos, digamos, instituições como a Aliança Anglicana, talvez o Paulo Etti, quando for apresentar o tema dele, talvez pode explorar isso mais, que é uma instituição diaconal que apoia projetos da comunhão anglicana no mundo inteiro. Então, essa comunhão ela se dá de diversos modos, não só através da liturgia, não só através dos elementos, digamos, doutrinal, mas também se dá na relação de solidariedade e na relação de consulta sobre temas importantes da comunhão anglicana. Hoje, por exemplo, nós recebemos um texto, eu acredito que alguns de vocês receberam, da Comissão de Liturgia da Comunhão Anglicana, com orientações sobre, por exemplo, a nossa prática de celebrações com transmissão online, pela TV, pelo YouTube e assim por diante. É claro que cada igreja tem a sua autonomia para receber isso, para aplicar ou não, mas isso mostra essa nossa interdependência, essa autonomia com interdependência. Bem, com relação ao que nós temos em comum, a declaração, esse chamado de Lambert que nós tivemos agora sobre a identidade, ele traz novamente a reafirmação daquilo que nós conhecemos como quadrilátero de Lambert, aprovado na conferência de 1888, que afirma os elementos essenciais da fé e da ordem na busca pela unidade cristã. Esse quadrilátero ele nasce num contexto do movimento ecumênico e também do compromisso da Igreja Episcopal com a busca pela unidade. E ele também é abraçado, ele primeiro é aprovado em Chicago, numa convenção da Igreja Episcopal, e, na sequência, a comunhão anglicana, naquele momento, nós só tínhamos a Conferência de Lambert, não existia o Conselho Consultivo Anglicano, não existia o Encontro dos Bispos Primazes, a conferência acolhe também esse quadrilátero. E o nosso livro de oração comum da Igreja do Brasil, não sei se vocês já tinham observado isso e pensado, na capa ele traz também o esboço do quadrilátero. Esse desenho que nós temos aqui no livro de oração comum é o quadrilátero. Então, palavra de Deus, as Escrituras, os credos, os sacramentos e o episcopado. Esses 4 pontos do quadrilátero estão, então, na capa do nosso livro de oração comum, essa edição nossa de 2015. E aqui nós temos o texto do quadrilátero. Então, o que é que nós temos em comum na comunhão anglicana em termos assim, quando falamos sobre doutrinas, Então, primeiro temos as escrituras do Antigo e Novo Testamento,
nós afirmamos que elas contêm todas as coisas necessárias para a salvação e são a regra e o padrão de fé. Nós professamos os credos ecumênicos, os credos dos apóstolos, como símbolo batismal, e o credo niceno, como uma declaração suficiente de fé. E aqui há algo diferente com relação a outras igrejas de tradição, igrejas que surgiram na época da Reforma, que têm as suas confissões de fé. Nós não temos uma confissão de fé, nós temos os credos, né? Temos também os 2 sacramentos ordenados por Cristo, o batismo e a Eucaristia, a ceia do Senhor, administrado com as palavras da instituição, e o episcopado histórico, adaptado localmente aos métodos de sua administração. E eu pergunto a vocês, até aqui tudo bem? Bem, graças a Deus. Vamos lá. Bem, além desses elementos do quadrilátero, um outro ponto que eu gostaria de destacar, de elementos que compartilhamos e que temos em comum na comunhão anglicana, é o que nós chamamos de instrumentos de comunhão, e que foram desenvolvidos para expressar a nossa interdependência. Nós temos 3 instrumentos, ou 4, como alguns chamam, que facilitam, ou pelo menos têm esse objetivo, de facilitar e de promover a nossa interdependência no âmbito geral. Então, a Conferência de Lambert, que acontece a cada 10 anos, formado pelas bispas e bispos de toda a comunhão anglicana, e o seu primeiro encontro aconteceu em 1867. Temos o encontro dos bispos primazes, bispos e bispas primazes, né? Nós temos bispas também no primado da igreja, que também é algo recente na história do anglicanismo, começou em 1979, e o Conselho Consultivo Anglicano, que é de 1971. De todos esses 3, o Conselho Consultivo Anglicano, eu diria que é o que é mais abrangente, porque inclui as 4 ordens, inclui as pessoas do laicato, as pessoas batizadas, né? O laicato é uma ordem também da igreja, as pessoas clérigas, né? Então, diáconos, presbíteros, presbíteras, e as pessoas que estão ordenadas no ministério episcopal. Então, o Conselho Consultivo Anglicano, ele tem essa dimensão mais ampla, e ele também é formado com representação de todas as províncias, de todas aquelas 42 províncias que formam a comunhão anglicana. Então, se há essa diversidade, então o que é que nós temos em comum? Nós temos em comum o quadrilátero, temos em comum também esses elementos que promovem a comunhão. Sendo que o arcebispo de Cantuária é o que nós chamamos de foco para a unidade desses 3 instrumentos na comunhão, e, consequentemente, ele é um foco único da unidade anglicana, né? Ele é o primeiro desses instrumentos e ele é quem preside todos esses outros 3 instrumentos de comunhão. Com relação aos instrumentos de comunhão, alguma pergunta, alguma dúvida? Certo. Então, Foi no amarelinho, antes
um antes que o senhor passou, na amarela. Ah, ok, aqui, né? É esse aí. Ok. Então, os formulários históricos da Igreja da Inglaterra, por ocasião da Reforma, eles priorizaram esses dois sacramentos como sendo de instituição pelo próprio Cristo. Dentro do anglicanismo, nós temos uma diversidade de pensamento com relação aos sacramentos. Mas, no quadrilátero e, de modo geral, dentro do anglicanismo, esses dois são reconhecidos como sacramentos maiores ou como sacramentos do Evangelho. E lembrando que o quadrilátero ele foi escrito, né, pensando na unidade dos cristãos. Ele foi escrito dentro do contexto ecumênico, né? Primeiro, ele é aprovado na Igreja Episcopal, por uma proposta de um bispo da Igreja Episcopal que era bastante envolvido com o movimento ecumênico, e, na sequência, ele é aprovado pela Conferência de Lambert. Então, é importante a gente entender esse contexto. Nesse contexto, o que é que a Igreja estava dizendo? Para a união dos cristãos, nós entendemos que estes são os elementos essenciais, né? Com isso, não quer dizer que não existam outros pontos que sejam importantes, mas que não são, digamos, essenciais. Dentro das nossas igrejas, nós temos o que nós chamamos de ritos sacramentais, né? Ou sacramentos menores, que incluem, então, o matrimônio, a unção dos enfermos, o próprio sacramento da ordem, a reconciliação que nós praticamos, né, a confissão que praticamos praticamente todos os domingos, né, durante a Eucaristia, enfim, os 7 sacramentos. Mas a ênfase que nós damos, e aquilo que tem sido comum em nossa tradição, é o batismo e a Eucaristia como sacramentos ordenados pelo próprio Cristo. Não sei se a resposta ficou bem. Se alguém também quiser contribuir com essa resposta, também outra pessoa pode ficar livre também para fazer. Tem uma outra pergunta aqui, né, que diz assim: por que os diáconos podem fazer batismo e não pode consagrar os elementos da comunhão? Então, porque os diáconos, eles são o primeiro grau da ordem. O batismo é um sacramento que, numa situação de emergência, até uma pessoa leiga pode, uma pessoa que não foi ordenada, pode ministrar. Agora, o consenso da igreja, não só da comunhão anglicana, mas da igreja antiga e da tradição apostólica, é que quem preside a Eucaristia é o bispo ou a bispa. E os presbíteros, as presbíteras, são ordenados, então, a esse grau do sacerdócio, que possibilitam, em comunhão com os bispos e bispas, a celebração da Eucaristia. Então, o ministro da Eucaristia, aquele que preside a Eucaristia na Igreja Antiga, eram os bispos. E, por delegação, isso passou para os presbíteros, né? Os diáconos têm um ministério de serviço. É essa a função primordial do ministério dos diáconos e diáconas, né? É um ministério de serviço. Com o tempo, eles assumiram funções litúrgicas, mas não é essa a primeira, digamos, finalidade do ministério diaconal. Talvez alguém aqui, liturgista, não sei se tem algum liturgista entre nós, alguma reverenda ou reverendo com mais formação na área de liturgia, pode também trazer algum esclarecimento sobre essa pergunta também. Se tiver, fiquem à vontade. Nós estamos falando de identidade, e essa identidade é de todas nós, né? Não é
do bispo A ou da bispa B, mas estamos refletindo sobre a nossa identidade enquanto pessoas anglicanas e também enquanto Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Recordando que nós não temos uma igreja anglicana internacional, né? Nós somos províncias, igrejas nacionais ou igrejas regionais, e cada uma delas tem também, se temos isso em comum, cada uma delas também tem a sua identidade própria, e essa identidade ela também vai sendo construída, vai sendo cultivada, moldada com o tempo, com a contribuição de todas nós. Mais alguma pergunta? Não, pode continuar, aqui no chat não tem. Ok. Então, nós estávamos aqui nos instrumentos de comunhão, né? Instrumentos estes que existem para promover a unidade da comunhão anglicana, para promover essa interdependência, para promover a solidariedade e também para facilitar consultas quando a igreja precisa tomar alguma decisão de algum tema que ainda não existe consenso. Então, existe uma série de diálogos, porque é assim que a nossa igreja é. Nós caminhamos juntos, ou seja, nas nossas dioceses nós temos o concílio, nós temos o sínodo no âmbito provincial, e são palavras, né, sínodo, concílios, muito próximas, que significa isto, caminhar junto. Então, na comunhão anglicana, em nossas dioceses, em nossas províncias, nós temos aquilo que nós chamamos de autonomia com interdependência, ou também aquilo que nós falamos de autoridades dispersas, né? Então, a autoridade não está na pessoa do arcebispo de Cantuária, ou no Conselho Constitutivo Anglicano, na reunião dos primários, ou na conferência, mas ela está em todos nós, né? No laicato, nas comunidades, no concílio diocesano, no âmbito da província. Todos nós exercemos, de algum modo, o dom do serviço através desses ministérios. Agora, algo muito importante que nós também compartilhamos enquanto pessoas anglicanas, e que todas as províncias da comunhão anglicana têm abraçado, é o que nós chamamos de 5 marcas da missão. E nessa chamada à identidade, que nós refletimos na Conferência de Lambert do ano passado, as 5 marcas da missão foram reafirmadas novamente, né? E se pediu, né, com muita, assim, como é que eu posso dizer, intensidade, que nós possamos continuar refletindo e, sobretudo, nos empenhando em viver estas marcas da missão. Nós temos, eu acho que vocês já ouviram falar muito aí do discipulado intencional, que é um movimento que também está em diálogo com as marcas da missão, principalmente com essas 2 primeiras, né, que é proclamar as boas novas do reino de Deus, ensinar, batizar e nutrir os novos crentes. E essa série de encontros que nós estamos tendo, reverenda Lúcia, eu acho que é uma ótima iniciativa no sentido de fortalecer essa segunda marca da missão, né? O ensinar, ou seja, todos nós somos responsáveis pela formação, né? Na igreja, todos nós temos esta responsabilidade nas comunidades, no âmbito da diocese, na província, de nutrir a nós mesmos e as pessoas que chegam na igreja com aquilo que é o ensino da igreja. Então, as 5 marcas da missão, elas também fazem parte desse chamado da identidade. E aqui também há, eu diria que um amplo consenso no mundo anglicano. Tem coisas que talvez não tenha muito consenso. Eu vou dar um exemplo. Voltando aqui novamente ao quadrilátero, há um consenso que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento contêm todas as coisas necessárias para a salvação. Mas nem todos lemos as escrituras do mesmo modo. Há divergências sobre a interpretação de determinados textos,
Por exemplo, nós aqui no Brasil, a Igreja do Brasil, depois de praticamente 30 anos de diálogos, de estudo sério das Escrituras, de encontros, de oração e de formação, nós fizemos o discernimento que as pessoas LGBT são plenamente acolhidas na igreja e que elas podem receber todos os sacramentos. E nós fizemos isso estudando as Escrituras, orando, refletindo, dialogando. Mas existem outras províncias da comunhão anglicana que também aceitam este quadrilátero, mas eles falam que, à luz das Escrituras, eles têm dificuldades de aceitar esse passo que a Igreja do Brasil deu. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que, embora nós tenhamos esse quadrilátero e compartilhamos com todos os anglicanos, se você entrar no site da Igreja da Nigéria, que é uma igreja bem mais conservadora, eles também compartilham do quadrilátero. Se entrar no site de outras igrejas mais liberais, eles também compartilham. Nós temos acentuações na interpretação talvez um pouco diferente. É aquilo que também alguém perguntava sobre os sacramentos. Nós temos estes 2 sacramentos, temos os demais ritos sacramentais, mas é possível que algumas pessoas dêem uma ênfase um pouco diferente de outra, né? Isso não é motivo para guerra, nem motivo para um cisma na igreja. É preciso diálogo, é preciso mais estudo, é preciso saber escutar o outro, conversar e concentrar-se naquilo que é essencial. Bem, aqui nós temos as 5 marcas da missão, como eu estava falando antes. Elas fazem parte desse chamado à identidade. E nós, aqui no Brasil, temos refletido já em bastantes ocasiões sobre elas, né? Eu creio que elas são conhecidas de todos nós, porque em vários programas de formação, tanto no âmbito das dioceses, das paróquias e da província, nós temos ressaltado a importância destas marcas da missão. E eu acredito que a nossa igreja tem se comprometido bastante com elas. Algumas dioceses dando uma ênfase maior, talvez, a um desses aspectos, outras dioceses a outra dimensão. Isso também reflete muito o lugar onde estamos geograficamente, né? É completamente natural que, por exemplo, a diocese que está na Amazônia esteja muito mais envolvida com esta 5ª marca da missão, né? Há toda uma preocupação com a preservação. Mas a Diocese da Amazônia ela está plenamente integrada com toda a província. Então, nós estamos ali também representados nas ações do Ministério da Bispa Marinese, assim também como aquela diocese está plenamente representada nas ações de qualquer outra diocese, né? Assim, nós vivemos a comunhão e vivemos também as 5 marcas das missões. Cada um no seu contexto geográfico e de acordo com as necessidades e também com os recursos humanos e recursos materiais que cada igreja dispõe. Agora, uma pergunta, posso aproveitar aqui nessa passagem? Alguém perguntou, na patrística, o bispo é o guardião da fé. A IAB entende também assim? Sim, eu creio que essa é a nossa prática, né? Quando nós olhamos para o ordinal do livro de oração comum, nós vemos, né, nos ritos que toda a igreja é ministerial. E o nosso antigo catecismo, ele nos lembrava que o ministério da igreja é formado pelo laicato, pelas pessoas ordenadas ao diaconato, pelas pessoas ordenadas ao ministério presbiteral e pelas pessoas ordenadas ao ministério episcopal. Então, toda a igreja é ministerial.
Mas cada ordem tem, digamos assim, algo de próprio. E o Ministério Episcopal tem essa função e de responsabilidade de serem os guardiões da fé, né? O rito do ordinal, e aí que eu recomendo, acho que é importante que todos nós, tanto pessoas ordenadas como pessoas do laicato, possamos conhecer, e por isso que ele também está no livro de oração comum, porque é para todos, não é só para as pessoas ordenadas. Ali está também a nossa teologia, a nossa doutrina, a nossa compreensão dos ministérios na igreja, né? Então, se nós olhamos o rito do batismo, e é pelo batismo que todos nós entramos na igreja. Então, ali está parte também da nossa compreensão do ministério, do sacerdócio comum de todo o povo de Deus. E assim por diante, nos ritos do diaconato, no rito da ordenação presbiteral e também no rito das pessoas que são ordenadas para o episcopado. Além dessas, com relação, então, ao chamado de Lambert, né, ressaltando que as 5 marcas da missão fazem parte dele também. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação também à nossa identidade, é que nós, enquanto comunhão anglicana, nós não temos, digamos, uma doutrina própria. Essas são palavras, não minhas, né, do arcebispo Fischer, onde ele diz o seguinte: possuímos apenas a doutrina católica consagrada nos credos católicos que defendemos sem adição ou diminuição. Isso aqui é importante a gente trazer para lembrar que nós não somos uma igreja com uma confissão como outras igrejas, mas que nós compartilhamos, enquanto comunhão anglicana, nós somos uma igreja credal, uma igreja que abraça os primeiros concílios, né, da igreja, os primeiros 4 concílios. O credo de Nicéia, por exemplo, que nós rezamos, é aprovado num desses concílios, de Nicéia, e que fazemos referências a eles como algo que pertence a nós, não como algo acessório, mas como algo que faz parte da nossa própria identidade. Então, não somos, então, uma igreja com as confissões de fé da época da Reforma. Nós não abraçamos a confissão de Westminster, por exemplo, ou qualquer outra das confissões dos reformadores, né? E os 39 artigos de religião, eles não têm também, para nós, a mesma importância ou a mesma dimensão das confissões de fé das igrejas protestantes surgidas da Reforma. Esse é um ponto que é importante a gente lembrar nesse nosso diálogo desta noite, né? Em resumo, a identidade anglicana ela é moldada pela ênfase na continuidade com a tradição católica. Acolhemos integralmente os 3 credos ecumênicos históricos, como expressando a regra de fé da única Igreja Católica Apostólica de Cristo. Somos também reformados, uma vez que recebemos significativas influências teológicas, litúrgica e doutrinal dos movimentos de reforma do século XVI. Desse modo, eu creio que podemos afirmar o que o nosso Locke, antigo de 84, dizia, né? Somos, então, uma igreja católica que é e deve ser continuamente reformada.
Essa última afirmação ela é muito importante. A dimensão de uma igreja que é continuamente reformada, que está aberta ao Espírito de Deus para ouvir, né, conforme o tema da conferência, né, Igreja de Deus para o mundo de Deus. Esta igreja, ela, para ser também reformada e plenamente católica, precisa também estar sempre aberta a se reformar. Eu diria também que, além de católica reformada, nós também somos uma igreja ecumênica. Essa é, para mim, também uma marca do que é o anglicanismo e do que é a IAB hoje, né? Do nosso pleno compromisso com o movimento ecumênico, né? A contribuição dos movimentos de reforma do século XVI, ela foi fundamental para o que somos hoje. Mas a contribuição da reforma não fez de nós uma igreja protestante igual à igreja da Escócia, por exemplo, que é presbiteriana, do mesmo modo que a nossa catolicidade não faz de nós católicos romanos. Nós não somos católicos romanos, nós não somos batistas, nós não somos presbiterianos. Nós não somos nenhuma dessas comunidades, né? Somos uma comunhão de igrejas católicas reformadas, né? É assim um pouco que eu entendo a identidade da Igreja Anglicana. É possível que tenha, é possível não, com certeza tem outras visões, e elas podem conviver pacificamente, podemos dialogar sobre isso. Mas olhando para aquilo que nós temos hoje na comunhão anglicana, isso aqui eu tirei do site da comunhão anglicana, tem a referência doutrinária lá, é mais ou menos assim que nós talvez nos enxergamos hoje, como uma comunhão de igrejas católicas e também reformada. Uma igreja que mantém a contribuição da igreja antiga com as preciosas contribuições do movimento de reforma do século XVI. Mas isso não faz de nós uma igreja presbiteriana e nem também uma igreja católica romana. É preciso encontrar aí o equilíbrio, né? Muitos de nós viemos de tradições diferentes. Alguns veio da tradição protestante, outros vieram da tradição romana, e é natural que a gente tenha algumas bagagens com a gente. Mas é muito importante, na verdade eu diria que é essencial que tenhamos abertura na nossa bagagem, no nosso coração, na nossa vida, para acolher aquilo que o anglicanismo nos propõe a ser. Bem, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse momento. E agora talvez a gente pode dialogar um pouco, se tiverem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat que diz: por que o terceiro credo, que seria o de Atanásio, não está no Locke brasileiro? Bem, eu não sou da comissão de liturgia, não sei se tem alguém aqui que foi da comissão anterior de liturgia que possa responder, mas o que eu posso dizer, assim, em poucas palavras, é que ele faz parte dos formulários antigos da Igreja da Inglaterra, e no catecismo nosso, que até onde eu sei não foi abolido ainda pelo sínodo, ele faz parte como sendo um dos credos que nós compartilhamos. Agora, o quadrilátero, como vocês viram, ele dá prioridade aos dois credos, né? O credo apostólico e ao credo niceno. Eu queria compartilhar com vocês só uma questão antes. Esse livro, nós temos ele em PDF, eu queria também compartilhar, chama-se Algo em Comum. Ele é um material que foi traduzido, ele não é tão novo, mas
tem muitas contribuições muito importantes de várias pessoas da comunhão anglicana. E nós aqui na DASP traduzimos, na verdade é uma tradução do reverendo Marasquim, que nós estamos disponibilizando, está no site da Diocese. Eu vou deixar o link no chat para que quem quiser baixar, tem em PDF. Eu acho que tem uma contribuição muito boa para nós compreendermos, aprofundarmos, refletir sobre esses temas da identidade. E como que isso acontece também em vários países, em várias províncias, em dioceses diferentes, e dentro da nossa própria igreja. Uhum. Então, esse tema, ele vai continuar, né, com o Paulo Et, e eu não sei como que o Paulo vai trabalhar, mas eu acredito que o Paulo vai trazer coisas novas, que vai enriquecer, né? Todos nós conhecemos, e o Paulo é um excelente teólogo, e alguém que trabalha no escritório da Comunhão Anglicana. Então, eu acredito que ele vai enriquecer muito esse tema, vai trazer novas contribuições. Obrigado. Da fala do André, eu gostaria de destacar a fala final dele, se eu entendi bem, onde ele fala que o anglicanismo, acho que é essa experiência de viver, né? Como diz no Evangelho, venha e veja, né? Venha e viva com a gente. Eu acho que é assim que a gente vai vivendo a identidade anglicana. Não com um manual, mas com a vida convivendo em nossas comunidades. E também, da fala da Thais, eu destaco, eu acho que isso é parte da identidade anglicana, eu falei católica reformada, mas católica protestante também é a mesma coisa. Se a pessoa se sente mais confortável com esta expressão, eu acho que é super tranquila também. O que eu acho que faz parte da nossa identidade, e que é importante preservar, é essas duas dimensões, né? Nós tivemos uma vivência sobre identidade recentemente com o reverendo Elias Vergara, da Diocese do Paraná, onde o Elias nos falava que quando uma dessas ênfases é esquecida, a igreja perde. A riqueza do anglicanismo está nessas duas contribuições. Nós não seríamos o que somos hoje sem a reforma, sem os movimentos de reforma protestante do século XVI. É uma contribuição enorme para a vida da igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós não jogamos fora a tradição, aquilo de importância que tinha na igreja antiga. Então, as duas coisas caminham. Com relação à pergunta sobre a eleição do arcebispo pelo governo inglês, é importante a gente relembrar que a Igreja da Inglaterra, ela tem... nós somos igrejas independentes, né? E nós, assim, na verdade, nós não fazemos parte da Igreja da Inglaterra, né? É uma igreja irmã nossa. Algumas pessoas dizem, nossa igreja mãe, mas, na verdade, na comunhão anglicana, a relação é de igrejas irmãs. A gente brinca essa coisa de igreja mãe e tal, mas, na verdade, a relação é de igrejas irmãs. E, do ponto de vista canônico, jurídico, o arcebispo não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum poder na igreja do Brasil, nas províncias, né? Nós somos igrejas independentes, ao mesmo tempo em que temos essa dimensão da interdependência. Mas a função do arcebispo está muito relacionada, lá na Inglaterra, de ser uma igreja estabelecida, com as leis e com a cultura daquele país, com os processos que foram sendo construídos ao longo dos séculos naquele país. Isso talvez um dia venha a mudar, mas no momento é assim. Embora o arcebispo presta um serviço para toda a comunhão anglicana, como a gente ressaltava, como foco de unidade, instrumento de comunhão, tudo isso está naquela dimensão pastoral e não numa dimensão jurídica. Este ministério que ele oferece à comunhão anglicana é um ministério de serviço pastoral e não jurídico, né? As nossas igrejas, as nossas províncias, elas são autônomas e nós tomamos as nossas decisões localmente,
Então, não sei se eu respondo de forma adequada, é uma decisão local da Igreja da Inglaterra. Isso envolve séculos de tradição, mas da Igreja da Inglaterra, né? E dentro daquele contexto político da Igreja da Inglaterra. E é um pouco que nós falávamos também antes, quando falávamos das províncias anglicanas. Cada província está em contextos históricos, políticos, econômicos e cultural diferentes. Então, por exemplo, a Igreja de Jerusalém, que está no foco agora que a gente vive dessa questão da guerra, ela ali também é uma província, tem o seu primaz, e vivem ali num contexto político e econômico muito diferente do nosso. Então, cada província tem essa sua realidade. Ok. Muito bom. Então, gente, eu agradeço então, a participação mais uma vez de todas vocês, de todos vocês. Obrigado pela presença. Hoje, para mim, é um dia um pouco difícil, eu estou com uma gripe forte, estou com febre, então, às vezes, as ideias não estão fluindo normalmente, mas eu tinha assumido esse compromisso já há mais de um mês com a reverenda Lúcia, e então estamos... E por estar em casa, né? Então não tem o perigo de também transmitir gripe para vocês, né? Coisa do tipo. Mas eu agradeço, então, a presença, a participação de todos e todas, e quero aqui, mais uma vez, saudar a direção do CEA, né? Então, a reverenda Lúcia, a reverenda Carmen, o reverendo Bruno, toda a Junete, por essa iniciativa. Eu acho que a formação, eu acredito que a informação é muito importante para a nossa igreja, para as lideranças do povo, do clero, e é importante a gente sempre relembrar essas coisas, né? E a nossa identidade, ela também está em processos também. No início do meu ministério, eu trabalhei na Igreja da Trindade, onde hoje é a nossa catedral, e lá eu tinha no jardim várias plantas medicinais, entre elas um pé de boldo. E quando eu mudei de paróquia, eu levei esse pé de boldo. E esse pé de boldo já passou por vários jarros, já quase morreu, e eu já substituí a terras várias vezes. Ele já tem quase 30 anos. Ele já mudou muito. E eu já dei muitas mudas para muitas pessoas, mas ele ainda é o mesmo pé de boldo. Mas ele já é bem diferente do que foi. Assim também é a nossa identidade, né? Enquanto igreja episcopal, a nossa identidade está em processo, porque nós somos uma igreja reformada, e uma igreja reformada que, dirigida pelo Espírito de Deus, se abre para ouvir o Evangelho, para ir se reformando, né? E ao fazer isso, ela não perde a sua catolicidade, ela se enriquece. Então, por exemplo, quando a igreja refletiu e deu esse passo do casamento homoafetivo, quando a igreja, na década de 80, incluiu o Ministério das Mulheres plenamente na igreja, tudo isso são dádivas que a igreja vai renovando e a nossa identidade se torna mais bela, com a presença, com a contribuição, com a oração, com o estudo sério de cada uma de nós, com a doação de todos e todas. Então, mais uma vez, muito obrigado